todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem legal. Eu vou falar sobre alguns livros que contêm spoilers de Anna Karenina, esse livro incrível do Tolstói. Falam que é a obra-prima do Tolstói, né? Apesar dele não gostar muito desse livro. Será que vocês acreditam que ele não gostava muito desse livro dele? Mas, assim, é o meu favorito do Tolstói até agora. É um livro que conta a história de uma mulher, uma aristocrata, que acaba se envolvendo em um caso extraconjugal e, enfim, muitos conflitos aí. A gente acompanha a Anna, né, nesse adultério que ela comete. E também, por outro lado, acompanhamos o Lievin. Então, na verdade, esse livro, o título principal, né, o primeiro título que o Tolstói sugeriu foi Duas Famílias. Aí depois, né, por questões editoriais, acabou ficando como Anna Karenina. Mas ela não é a principal protagonista. Pra mim é a protagonista sim, tá? Mas na verdade existem dois protagonistas, a Anna e o Lievin. Então acompanhamos dois núcleos de pessoas e de famílias, de envolvimentos, de conflitos. Se você não está muito acostumado com literatura russa, e mesmo se você estiver e nunca leu esse livro, eu recomendo ler devagar. Acho que 2 meses está ótimo para ler esse livro. Se vocês quiserem aqui minha sugestão, eu li esse livro em 2 meses e li uma parte por semana. Então o livro é dividido em 8 partes. Então eu li uma parte por semana, deu 2 meses certinho. E páginas por dia. Parte 1, 16 páginas por dia. Parte 2, 17. Parte 3, 17. Parte 4, 11. Parte 5, 16. Parte 6, 16. Parte 7, 14. E parte 8, 7 páginas por dia. Então, você pode voltar meu vídeo aí, fazer o seu cronograma direitinho. É um livro maravilhoso que vale muito, muito a pena. É um livro que eu frequentemente penso no plot dele. E por quê? Porque eu tive essa experiência de não saber o spoiler principal desse livro. Eu não sabia o que acontecia aqui, lá no fim da parte 7. E quando aconteceu, eu fiquei, assim, muito surpresa, abismada, impactada, reflexiva de como um homem, como Tolstói, né, poderia passar em palavras, em ações, em cenas aqui do livro, como uma mulher se sente. Gente, sensacional, sensacional. Então, aqui temos um plot muito surpreendente, muito impactante, que fez minha experiência muito boa por eu não conhecer esse plot anteriormente. Eu nunca havia pegado spoiler de Anna Karenina. Tem aquela discussão, né, gente, de que clássico não tem spoiler. Mas, especificamente para esse livro, eu acho muito importante você não saber o que acontece. Então, eu vou aqui falar de alguns livros para vocês que falam exatamente, explicitamente o que acontece nessa parte do livro, o spoiler principal de Anna Karenina. Então, são livros muito, muito bons, mas, assim, na verdade, não todos aqui, porque tem uns aqui que eu não gosto muito. Tem um Abandonado também, mas, enfim, são livros muito famosos que possuem o plot explícito. Então, é bom você ler Anna Karenina logo. E depois, se você quiser ler algum livro desse, você lê depois de você já ter descoberto o plot desse livro. Então, vamos lá. Vou começar com um livro de não ficção, que é o Sobre a Ficção, organizado pelo Ricardo Viel, que é um livro de entrevistas com alguns autores. Os autores são Rosa Monteiro, que eu adoro, Javier Cercas, Dulce Maria Cardoso, Juan Gabriel Vasques, Bernardo Carvalho, Walter Hugo Mãe, Mia Couto, Milton Atum, Tatiana Salem Levi e Djamília Pereira de Almeida. Então, são esses autores aqui que temos entrevistas com cada um. São conversas muito, muito gostosas. Eu aqui anotei livros citados e autores citados. E também marquei todas as frases que eu gostei, foram impactantes e reflexivas para mim. Marquei bastante coisa. E em uma dessas conversas,
temos o plot de Ana Karenina explicitamente contado e revelado. Então, assim, esse é um livrinho bem legal, principalmente se você gosta de algum desses autores, se você gosta de saber um pouco mais sobre escritores, sobre a jornada de escrita deles. Enfim, vale muito a pena. Eu gostei bastante desse livro aqui. Essa aqui é uma nova edição lançada pela Companhia das Letras. Esse livro foi reeditado, mas tem uma edição mais antiguinha que você deve encontrar em sebos. Eu dei, quanto para esse livro? Dei 4 estrelas para esse livro quando eu li. Então aqui temos o plot de Ana Karenina. Aí vou falar também do A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que é um livro que eu abandonei. Eu abandonei lá para os 60 e poucos %, principalmente pela erotização do livro. Eu não acabei curtindo essas partes, enfim. Mas é um livro que é favorito de muitas pessoas. A escrita do autor, do Milan Kundera, eu gostei bastante. É uma escrita muito gostosa, muito boa de ler. Tem várias frases reflexivas, várias frases impactantes. Até porque o título é muito poético, né? A Insustentável Leveza do Ser. É muito poético esse título, mas foi infelizmente um livro que eu abandonei, mas que traz logo nos primeiros capítulos o plot de Ana Karenina totalmente. O outro livro que eu já falei aqui no canal sobre ele é o Impostora, da R.F. Kuang. Eu não gostei muito desse livro. Aqui conta a história de uma escritora que é super best-seller, super renomada, que está escrevendo um outro livro, só que ninguém sabe. E aí ela conta para a amiga dela. E aí a amiga dela, por outro lado, ela também é escritora, mas uma escritora fracassada, infelizmente. E aí elas estão jantando e o que acontece? A escritora best-seller acaba se engasgando e morre. Isso já no primeiro ou no segundo capítulo, tá? Ainda não é spoiler. E aí a outra amiga fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ela até tentou ajudar a amiga, mas ela morreu. E ela viu o manuscrito lá inteiro pra ela. E ela pega aquele manuscrito, se apropria desse manuscrito e vai publicar como se fosse dela, sem citar o nome da amiga falecida. Então, a proposta é super interessante, eu gostei bastante dessa proposta, mas não gostei muito de algumas expressões que foram usadas no livro, e o final também, enfim, não gostei tanto, mas é um livro que também contém o grande spoiler de Ana Karenina, então acho legal vocês lerem o Russinho antes de lerem Impostora e todos esses outros livros. Então vamos lá. O terceiro que eu não tenho aqui também é O Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf. Gente, esse livro é sensacional. Eu não li esse livro ainda. Eu li só algumas partes para fazer uma pesquisa. E ele explica direitinho como o nosso cérebro lê e quais os perigos desse mundo digital hoje em dia. Uma parte que me chamou muita atenção é o exercício que o cérebro faz ao ler uma palavra ou uma frase. Então imagina você ler um livro inteiro, o quanto o seu cérebro não é exercitado. Por isso que falam dos benefícios da leitura, que evita o Alzheimer, que melhora a sua memória, porque é um exercício muito complexo que nosso cérebro faz ao ler. Inclusive, esse livro também diz que alguns idiomas que não são letras, como o japonês, por exemplo, eles tocam em outra parte do cérebro, ativam outra parte do cérebro, que quem não sabe japonês, essa parte não é utilizada. Então, assim, um livro interessantíssimo, que eu descobri recentemente, que possui também um spoiler de Ana Karenina, o plot principal. Agora eu vou falar de 2 livros que eu tenho aqui. O primeiro é Um Cavalheiro em Moscou, que já foi adaptado para uma série. Gente, esse livro é muito legal, mas eu recomendo que você leia esse livro contemporâneo depois que você já teve algum contato com a literatura russa. Eu li depois que eu já tive um certo contato e foi muito melhor, minha experiência foi muito mais rica, porque eu conhecia os autores que eram citados, os livros que eram citados aqui, então eu gostei muito de ler esse livro, depois de já ter conhecido um pouco da literatura russa.
Aqui a gente tem um homem que ele é condenado a passar o resto de sua vida em um hotel Metropole por ter sido acusado de ter escrito uma poesia contra a Revolução. Então a gente vai acompanhar a vida dele nesse hotel, as pessoas que ele conhece nesse hotel. Tem uma menininha aqui muito maravilhosa, essa personagem. E assim, recomendo demais, eu amei esse livro, eu dei 4 estrelas e meia, marquei bastante coisa. Deixa eu ler uma frasezinha para vocês aqui. A adversidade se apresenta de muitas formas, e que se um homem não dominar suas circunstâncias, ele é dominado por elas. Gente, maravilhoso esse livro, recomendo muito para vocês lerem Um Cavalheiro em Moscou. Uma leitura super gostosa, mas que vai ser mais gostosa ainda se você já tem um contato prévio com a literatura russa. Por último, de livros, eu trouxe aqui A Rede de Alice, da Kate Quinn, que é uma ficção histórica que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que eu também não li ainda. Então vamos ler a sinopse juntos? Vamos lá! Neste romance histórico fascinante, 2 mulheres, uma espiã recrutada para a Rede de Alice, esquema real que ocorreu na França durante a Primeira Guerra, e uma socialite americana fora dos padrões que procura por sua prima ao final da Segunda Guerra. Então vai tratar aqui das duas, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. São unidas em uma história de coragem e redenção. A Rede de Alice é um romance de glória e sacrifício que fará com que os leitores embarquem nessa aventura e façam questão de não abandoná-la até a última página. Gente, eu quero muito ler esse livro. Eu acho que esse ano sai a minha leitura de A Rede de Alice. Essa autora é super elogiada por seus romances históricos. Então eu pretendo ler A Rede de Alice e depois ler os outros da autora, que eu até tenho aqui, que é A Caçadora e A Dama da Morte. Já vou guardar aqui bonitinho. Por último, vou falar de uma série que tem o spoiler de Ana Karenina, que é Gilmore Girls, uma série que eu amo de paixão. Eu assisti com a minha mãe e foi muito bom assistir junto com ela, porque é uma história de mãe e filha, né? Acompanha a Lorelai, que é a mãe, e a Rory, que é a filha. Eu gosto muito dessa série, não reassisti, só assisti uma vez, mas logo na primeira temporada, se eu não me engano, ou na segunda, tem uma conversa entre a Rory e o Dean, e ela tá com o livro, né, e ela acaba falando, e o Dean acaba falando do que acontece em Ana Karenina. Então, se você não assistiu Gilmore Girls ainda e pretende assistir, assista depois de ler essa obra aqui, maravilhosa, do Tolstói. Bom, gente, então esses foram os livros indicados e recomendados para vocês, que contêm spoiler de Ana Karenina, mas que são livros que merecem ser lidos sim, seja para criticar, ou seja para gostar e avaliar com 4, 5 estrelas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou algum desses, e se você conhece o plot e não leu o livro, ou se você não conhece o plot e ainda não leu o livro. Então me conta aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E um beijo pra vocês e até a próxima quinta.